Através das terras geladas da era viking, os funerais não eram apenas atos de despedida, mas rituais de poder, medo e transformação. Nós os conhecemos através das cicatrizes deixadas na terra, pelos versos assombrosos da poesia em nórdico antigo, pelos contos sombrios das sagas islandesas. E até mesmo pelos olhos atônitos de viajantes do mundo muçulmano, homens que observavam incrédulos enquanto o norte honrava seus mortos. O modo como um guerreiro era sepultado dependia de quem ele foi em vida. Um fazendeiro retornava ao solo. Um chefe ou herói exigia algo maior. O status moldava a morte assim como moldava a vida. No entanto, por trás do orgulho de ferro e dos costumes guerreiros dos nórdicos, havia algo mais profundo, uma inquietação, até mesmo um temor da morte e do que esperava além dela. Os funerais se tornaram um misto de teatro e terror. Os sacrifícios não eram ocultos, mas encenados, entrelaçados na grande narrativa onde os mortos desempenhavam seu papel final. Esses rituais podiam durar dias, com banquetes até o excesso, bebedeiras até que as visões borrassem o véu entre os mundos, tambores, cantos e músicas ecoando sob o céu aberto. Animais eram sacrificados e, às vezes, humanos eram oferecidos para acompanhar os mortos ao próximo reino. O fogo e os navios estavam no centro de tudo isso. A cremação, onde a chama consumia a carne e libertava o espírito. Sepultamentos em navios, onde os mortos eram colocados a bordo de embarcações destinadas a navegar não pelos mares, mas pela eternidade. Cada ritual era uma declaração. A morte não era um fim, mas uma travessia do mundo dos vivos para a lenda. E o monte funerário, erguendo-se da terra e da pedra, tornava-se o relato final da vida de um chefe ou herói. Seus feitos moldavam sua grandiosidade, sua memória ficava para sempre ligada à terra. Neste vídeo, nós mergulhamos nas práticas funerárias dos nórdicos. Vamos explorar seus rituais, suas crenças e seus medos, e descobrir por que, para os vikings, como alguém morria e como era enterrado, importava tanto quanto como vivia. Um funeral viking não era uma despesa pequena, mas nada do que era colocado na terra era considerado desperdício. O monte funerário e os bens funerários eram oferendas não apenas aos mortos, mas também aos vivos. Cada monte permanecia como uma declaração permanente de poder, um lembrete de que a linhagem continuava. Enterrar os mortos em pedra e terra era gravar o status na própria paisagem. Para os clãs nórdicos mais poderosos, os cemitérios se tornavam monumentos de domínio. Em Borre, no Vestfold, na Noruega, os montes funerários estão ligados à lendária dinastia Inglings, uma linhagem real que afirmava descender do deus Freyr. Alguns desses túmulos contêm navios de pedra, embarcações silenciosas forjadas a partir de lajes e pedras em pé. Esse costume antigo, encontrado em toda a Escandinávia, norte da Alemanha e nas terras bálticas, moldava túmulos e locais de cremação no formato de barcos, preparando os mortos para uma viagem final além do mundo dos homens. Na Dinamarca está Jelling, o maior memorial real da era viking. Foi erguido por Harald Dente Azul em memória de seus pais, Gorm o Velho e Tura. Dos dois grandes montes funerários, apenas um continha uma câmara funerária, mas junto com a igreja e as pedras de Jelling. Aqui, a tradição pagã e o cristianismo primitivo colidiram, unidos por uma reverência compartilhada pelo ritual e pelo legado. As sagas contam histórias ainda mais sombrias. Nas histórias dos reis nórdicos, disse que as colheitas prosperaram sob o reinado de Halfdan, o Negro, mais do que sob qualquer rei antes dele. Quando ele morreu, seu corpo foi dividido em 4 partes, cada uma enterrada sob um monte separado, para que a prosperidade continuasse em cada região que ele havia governado. O Flutter Japok acrescenta que blots, sacrifícios rituais de animais, eram realizados nesses montes, unindo fertilidade, realeza e morte em um único ato sagrado. Mesmo séculos depois, ecos dessas crenças permaneciam. Comida e cerveja eram deixadas sobre os túmulos,
presentes para os mortos que nunca estavam realmente ausentes. Sentar-se sobre o túmulo de um governante caído era reivindicar seu poder, uma ousada afirmação do direito de governar, como descrito na saga de Olaf. O túmulo era muito mais do que uma sepultura, era um altar, um trono, uma fronteira e uma lembrança. Um eixo duradouro entre os vivos, os mortos e os deuses, e um dos símbolos mais poderosos da cultura nórdica. Um sepultamento em navio era tanto uma sepultura quanto um veículo de passagem. Os mortos eram colocados dentro de barcos ou navios, cercados por seus pertences, suas armas, suas riquezas, tudo o que era necessário para a jornada além da vida. Às vezes, o próprio navio se tornava o túmulo, enterrado inteiro sob terra e pedra. Em outras ocasiões, era incendiado em terra, o fogo levando tanto o corpo quanto a embarcação em fumaça e lenda. Para os nórdicos, o navio era sagrado. Era o meio pelo qual cruzavam os mares em vida e por isso os levaria em segurança para a vida após a morte. No mito e no ritual, o barco simbolizava a transição, a travessia de um mundo para o outro. Entre os maiores desses sepultamentos está o navio de Gokstad, descoberto em Vestfold, na Noruega, no ano de 1880. Escondido por séculos sob um monte de terra, ele veio à tona quando o arqueólogo Nikolai Nikolaisen interveio em uma escavação ilícita que havia começado em uma fazenda. Em poucos dias, as curvas escuras da madeira antiga apareceram, revelando uma das descobertas vikings mais extraordinárias já feitas. O próprio navio era imenso, com mais de 23 metros de comprimento, quase 5,5 metros de largura, equipado com um mastro preparado para uma grande vela e um dia, ladeado por escudos pretos e amarelos ao longo de seus lados. No centro do navio havia uma câmara funerária, colocada sob o mastro. Ali, um poderoso chefe havia sido sepultado, cercado por objetos destinados não à sobrevivência, mas ao conforto. Itens escolhidos para proporcionar descanso e prazer na longa jornada após a morte. Animais o acompanharam até a sepultura, cavalos, cães e pavões sacrificados para servi-lo no outro mundo. A madeira do navio, cortada por volta do ano 890, indica uma embarcação ainda em condições de navegar na época do enterro, grande o suficiente para transportar uma tripulação de 30 ou 40 homens. Esta não era uma embarcação simbólica. Era um navio pronto para navegar pela eternidade. As sagas também lembram desses enterros. Antes de Haroldo Cabelo Belo unir a Noruega sob uma única coroa, ele travou guerra contra os reis da terra. Na Heimskringla, Snorri Sturluson conta sobre o rei Herlog, que recusou a submissão. Em vez de se ajoelhar, Herlog ordenou que seu monte funerário fosse preenchido com tesouros e se trancou lá dentro junto com 11 homens leais, escolhendo a morte sob a terra em vez da vida e obediência. Acredita-se que o monte funerário esteja em Lekar, em Trøndelag. Sepultamentos em navios foram encontrados muito além da Escandinávia, por toda a Noruega e Dinamarca e em todas as ilhas britânicas. Das ilhas Órcades, no norte da Escócia, até a ilha de Man, sua presença marca o alcance de uma cultura guerreira movida pela expansão, conquista e crença. Até mesmo Sutton Hoo, embora anteceda a era viking, apresenta a forma inconfundível de um sepultamento em navio. Anglo-saxão em vez de nórdico, ainda assim reflete um mundo compartilhado, com deuses comuns, tradições entrelaçadas e um profundo respeito pela morte como uma jornada, e não um fim. No século X, uma testemunha de um mundo distante registrou o que viu. Um viajante árabe muçulmano descreveu um funeral às margens do rio Volga, o enterro de um chefe pertencente a um povo que ele chamou de Rússia. O que ele observou o chocou e fascinou na mesma medida. Estudiosos modernos acreditam que esse povo eram os Rus escandinavos, comerciantes e guerreiros nórdicos que percorriam as grandes rotas fluviais ligando o Mar Báltico ao Mar Negro. O relato de Ibn, escrito sob o olhar de um estrangeiro,
registra rituais inconfundivelmente nórdicos em sua essência. No centro desse ritual estava o enterro em um navio, um costume profundamente enraizado nas tradições do mundo germânico do norte. Isso não foi coincidência. Os fundadores dos Rus eram varegues, vikings da Suécia que conquistaram novos territórios no leste. Figuras como Rurik e Oleg, o profeta, atravessaram rios assim como seus ancestrais atravessaram os mares, conquistando terras e estabelecendo domínio longe de sua terra natal. Com eles, carregavam não apenas espadas e prata, mas também seus deuses, crenças e rituais funerários. O relato de Ibn se destaca. É raro, vívido e inestimável, um verdadeiro testemunho em primeira mão que nos oferece um vislumbre passageiro dos rituais funerários de uma era distante e violenta. Ouvi dizer que, na morte do chefe deles, eles faziam muitas coisas, sendo a última a cremação, e fiquei interessado em saber mais. Por fim, fui informado sobre a morte de um dos homens mais notáveis deles. Eles o colocaram em uma cova e colocaram um telhado sobre ela por 10 dias enquanto cortavam e costuravam roupas para ele. Se o falecido for um homem pobre, eles fazem um pequeno barco, o colocam dentro dele e queimam o barco. Se ele for rico, eles recolhem seus bens e os dividem em 3 partes, uma para sua família, outra para pagar suas roupas e a terceira para fazer bebida alcoólica, que eles bebem até o dia em que sua escrava irá se matar e será queimada junto com seu mestre. Eles vão beber cerveja dia e noite. Às vezes um deles morre com um copo na mão. Quando o homem de quem falei morreu, perguntaram às escravas dele: quem vai morrer com ele? Uma respondeu: eu. Ela então foi colocada sob os cuidados de 2 jovens que a vigiavam e a acompanhavam em todos os lugares, a ponto de, às vezes, lavarem os pés dela com as próprias mãos. Roupas estavam sendo feitas para o falecido e tudo mais de que ele precisava estava sendo preparado. Enquanto isso, a escrava bebe todos os dias e canta, entregando-se ao prazer. Quando chegou o dia em que o homem seria cremado e a garota junto com ele, fui até o rio onde estava seu navio. Vi que eles haviam puxado o navio para a margem e erguido 4 postes de madeira de bétula e outras madeiras, e que ao redor do navio foi construída uma estrutura como uma grande tenda de navio feita de madeira. Então eles puxaram o navio até que ele ficasse em cima dessa estrutura de madeira. Então eles começaram a ir e vir e falar com palavras que eu não entendia, enquanto o homem ainda estava em sua sepultura e ainda não havia sido trazido para fora. No 10º dia, tendo puxado o navio para a margem do rio, eles o guardaram. No meio do navio, eles prepararam uma cúpula ou pavilhão de madeira e cobriram isso com vários tipos de tecidos. Então eles trouxeram um leito e o colocaram no navio. Então veio uma velha, a quem eles chamavam de Anjo da Morte, e ela se deitou sobre o sofá. É ela quem cuida da confecção das roupas e de arrumar todas as coisas, e é ela quem mata a escrava. Eu vi que ela era uma velha gorda. Quando chegaram ao túmulo, removeram a terra de cima da madeira, depois a madeira, e tiraram o morto vestido com as roupas em que havia morrido. Eu vi que ele tinha ficado preto por causa do frio. Eles colocaram bebida intoxicante, frutas e um instrumento de cordas no túmulo com ele. Eles tiraram tudo aquilo. O morto não cheirava mal, e apenas a cor dele havia mudado. Eles o vestiram com calças, meias, botas, uma túnica, e eu reparei que as roupas dele tinham botões dourados. Depois eles o levaram para o pavilhão no navio. Eles o sentaram no colchão e o apoiaram com almofadas. Eles trouxeram bebida inebriante, frutas e plantas perfumadas, que colocaram junto com ele. Depois, pão, carne e cebolas que colocaram diante dele. Em seguida, trouxeram um cachorro que cortaram ao meio e colocaram no navio. Depois trouxeram suas armas e as colocaram ao seu lado. Depois pegaram 2 cavalos, fizeram-nos correr até suarem,
cortaram-nos em pedaços com uma espada e colocaram-nos no navio. Em seguida, mataram um galo e uma galinha e os jogaram dentro. A escrava, que desejava ser morta, foi de tenda em tenda entre os homens dele, e cada chefe da tenda teve relações sexuais com ela. E disse: diga ao seu senhor que fiz isso por amor a ele. Na tarde de sexta-feira, eles levaram a escrava até uma coisa que tinham feito que se parecia com uma moldura de porta. Ela apoiou os pés nas mãos dos homens que a ergueram para que visse por cima da moldura. Ela disse algumas palavras e eles a abaixaram novamente. Uma segunda vez eles a levantaram e ela fez novamente o que havia feito. Depois, eles a abaixaram. Eles a levantaram uma terceira vez e ela fez como havia feito nas 2 vezes anteriores. Eles trouxeram uma galinha para ela. Ela cortou a cabeça, que jogou fora, e então eles pegaram a galinha e a colocaram no navio. Perguntei ao intérprete o que ela tinha feito. Ele respondeu: da primeira vez que a levantaram, ela disse: eis que vejo meu pai e minha mãe. Na segunda vez ela disse: vejo todos os meus parentes falecidos sentados. Na terceira vez ela disse: vejo meu Senhor sentado no paraíso, e o paraíso é belo e verdejante. Com ele estão homens e servos jovens. Ele me chama, leve-me até ele. Agora eles a levaram para o navio. Ela tirou as 2 pulseiras que estava usando e deu ambas para a velha chamada Anjo da Morte, que iria matá-la. Ela então tirou os 2 anéis que estava usando e os deu para as 2 garotas que a serviram e que eram filhas da mulher chamada Anjo da Morte. Então eles a colocaram no navio, mas não a fizeram entrar no pavilhão. Depois disso, o grupo de homens que teve relações com a escrava faz de suas mãos uma espécie de caminho pavimentado, pelo qual a garota, colocando os pés nas palmas das mãos deles, sobe no navio. Os homens vieram com escudos e bastões. Ela recebeu um copo de bebida embriagante. Ela cantou ao receber e bebeu. O intérprete me disse que dessa forma ela se despediu de todas as suas companheiras. Então lhe deram outra taça. Ela pegou a taça e cantou por um longo tempo enquanto a velha a incitava a beber tudo e entrar no pavilhão onde seu mestre estava deitado. Então a velha agarrou sua cabeça e a fez entrar no pavilhão, entrando junto com ela. Então os homens começaram a bater com os bastões em seus escudos, para que seus gritos não fossem ouvidos, e as outras escravas não tentassem escapar da morte junto com seus senhores. Então 6 homens entraram no pavilhão e cada um teve relações com a garota. Depois eles a colocaram ao lado de seu senhor. 2 seguraram os pés dela e 2 seguraram as mãos. A velha, conhecida como Anjo da Morte, entrou novamente, passou uma corda ao redor do pescoço dela e entregou as pontas cruzadas para 2 homens puxarem. Então ela se aproximou com uma adaga que cravou entre as costelas dela repetidas vezes, enquanto os homens a estrangulavam com a corda até que ela morresse. Em seguida, o parente mais próximo do falecido, depois que colocaram a garota que haviam matado ao lado dela, o mestre veio, pegou um pedaço de madeira, acendeu-o no fogo e caminhou de costas, com a nuca voltada para o barco e o rosto voltado para as pessoas. Então as pessoas se aproximaram com isca e outras lenhas, cada uma segurando um pedaço de madeira ao qual ele havia colocado fogo. Em seguida, as chamas envolveram a madeira, depois o navio, o pavilhão, o homem, a garota e tudo o que estava no navio. Um vento forte e assustador começou a soprar, fazendo com que as chamas ficassem mais ferozes e intensas. Um dos Rus estava ao meu lado e eu ouvi falar com o intérprete que estava presente. Eu perguntei ao intérprete o que ele disse. Ele respondeu: ele disse que vocês árabes são tolos. Por quê? Eu perguntei a ele. Ele disse: vocês pegam as pessoas que consideram mais queridas e que mais honram e as colocam na terra, onde insetos e vermes as devoram. Queimamos ele de imediato, disse, assim vai direto ao paraíso.
Então ele começou a rir. Quando perguntei por que ele riu, ele disse: Seu senhor, por amor a ele, enviou o vento para levá-lo embora em 1 hora. E na verdade não havia se passado 1 hora antes que o navio, a madeira, a garota e seu mestre não fossem nada além de cinzas e brasas. Para os nórdicos, a morte nunca era um fim. Era uma travessia, uma passagem do mundo dos vivos para a lenda. E a forma como eles honravam os mortos era um reflexo de suas crenças, seu poder e sua coragem. Desde os imponentes montes funerários de reis e chefes, monumentos que declaravam linhagem e status por toda a terra, até os vastos enterros em navios, onde os chefes eram colocados em embarcações de madeira. Cercados por suas armas, tesouros e até mesmo servos leais e animais que os acompanhariam, os mortos eram preparados para uma jornada tão grandiosa quanto a própria vida. As chamas das piras de cremação levavam o corpo e o navio em fumaça e lenda. Enquanto isso, em toda a Escandinávia, os Rus ao longo do Volga realizavam seus próprios rituais assustadoramente precisos, conforme registrado pelo viajante árabe. Navios puxados para a margem, pavilhões erguidos, bebida intoxicante, sacrifícios e a oferta suprema de uma escrava escolhida para acompanhar seu mestre para o outro mundo. Nesses atos, temos um vislumbre da interseção entre vida, morte e devoção, uma cultura que buscava honrar, impressionar e garantir que nenhum herói fosse jamais realmente esquecido. Mesmo séculos depois, os ecos desses rituais permanecem. Os montes, os navios, as sagas e os contos de viajantes distantes nos lembram disso. Para os nórdicos, a morte era um momento de poder, uma declaração aos deuses e aos vivos, e uma promessa de que aqueles que foram grandiosos em vida permaneceriam imortais na memória. Agradeço imensamente a todos os meus membros. A contribuição de vocês é valiosa para a continuidade do canal e eu agradeço imensamente a todos vocês. Um agradecimento especial a John Sykes e Stephanie Hasson. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar. E nos vemos em breve para mais um Perfis Históricos.